meu nome é Atahualpa Estrabasson, sou neurocirurgião aqui na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, e esse é o primeiro Entre Neurônios, um podcast que se propõe a discutir temas de neurociência clínica, mas com uma pegada um pouco também voltada para o público em geral, né, para que a gente possa atingir aí, com educação de qualidade do ponto de vista científico e médico, uma grande parte da população. E esse nosso primeiro encontro vai ser com uma pessoa fenomenal, tá? O meu mentor aqui em Cuiabá, na verdade, o Dr. Wilson Novaes, que é neurocirurgião também e neuroradiologista intervencionista. E hoje o nosso foco vai ser falar um pouquinho mais sobre acidente vascular cerebral e outros tópicos aí que surjam ao longo da conversa. Então, Wilson, queria começar agradecendo, né, a disponibilidade. A gente sabe que nossa vida é muito corrida, né? Mas não podia deixar de te convidar como primeiro, né, participante aqui do podcast. E queria deixar, na verdade, que tu te apresentasse um pouquinho mais sobre a formação e a tua atuação profissional. Muito bem. Um prazer, uma honra imensa estar aqui, viu, Ataopa? Eu fico muito lisonjeado com suas palavras, mas na verdade você que é fenomenal, né? Você é um cara de uma formação impecável, né? Uma competência sensacional acima de tudo e que trouxe para nós, né? Novos procedimentos, novos desafios. Enfim, é uma honra estar aqui com você, viu? É, Na verdade, nós nos completamos na equipe, essa que é a verdade, né? Então, cada um faz a sua parte, a sua subespecialidade da neurocirurgia. Talvez a neurocirurgia seja a especialidade cirúrgica que mais tenha subespecialidades, as pessoas não sabem muito disso, né? E eu, na verdade, estou aqui, vou completar 26 anos de Cuiabá. Vim do Hospital de Base, em Brasília, onde eu fiz residência médica em neurocirurgia e depois o treinamento em neuroradiologia intervencionista, no HC em São Paulo, com o professor Zé Guilherme Caldas, né, nosso amigo. Hum. E o que a gente vem fazendo, na verdade, é tentando prestar um serviço de neurocirurgia de boa qualidade, né, desde então. Então, nos associamos, né, a gente estava falando disso agora mesmo, somos 12 neurocirurgiões na equipe, né, e, e todos muito comprometidos com, no final das contas, com o resultado, né. A neurocirurgia não é uma especialidade fácil, né, estou falando fácil no dia a dia, né, é um dia a dia pesado, nós lidamos com doenças que são potencialmente muito graves, doenças muito ligadas a sequelas, doenças muito ligadas à morte. É, Outra coisa importante que a gente vê, hoje se fala muito em bons resultados, parece que tudo em medicina são bons resultados, né? Isso não é verdade, né? A gente também convive com maus resultados, é muito importante que isso seja dito, porque contra as doenças que a gente trabalha, que a gente luta, a guerra é pesada, né? É o paciente que teve um AVC, é o paciente que tem uma doença degenerativa do sistema nervoso central, é o paciente que tem um tumor intracraniano, enfim, são muitas situações, né? E situações que podem acontecer em todas as faixas etárias, né? Essa é uma outra particularidade da doença neurocirúrgica, né? A gente trata desde crianças intraútero, né? Hum. Como a nossa equipe faz, né? O doutor Giovanni Mendes, que faz neurocirurgia pediátrica, né? Já faz procedimentos neurocirúrgicos intrauterinos, até pacientes de idade extrema, né? Idosos, e que a gente vem tratando, diga-se de passagem, cada vez mais, né? Eu costumo brincar com residentes e estudantes que a neurocirurgia é que nem a portinha da Alice no País das Maravilhas, né? Na verdade, é um mundo inteiro que se abre, apesar de na medicina geral, né, a gente considerar a neurocirurgia um cantinho, mas não é um cantinho, né? Na verdade, é Uhum, todo um universo e aí eu acho que entra bem isso que tu comentaste de a gente ter uma gama muito grande de subespecialidades e o que a uhum, gente faz, acho que o bom resultado em neurocirurgia é a gestão de risco, né? uhum, É uhum, minimizar os riscos que são intrínsecos às doenças, né? sim, E dentre elas, acho que uma das mais frequentes que a gente acaba enfrentando é justamente o acidente vascular cerebral, uhum, né?
e que, se não me falha a memória, pode me corrigir, por favor, né, vai acabar afetando 1 em cada 4 pessoas no mundo, Uhum, né? Então, inclusive no nosso meio. Então, uhum. conhecimento sobre o que é o AVC e quais são as formas de tratamento, né, são conhecimento fundamental para toda a população. Então, eu queria começar te perguntando, para também situar todo mundo, o que é o AVC? A gente costuma fazer o paralelo com o infarto agudo do miocárdio, mas esse é mais fácil, né? As pessoas Uhum, entendem um pouco melhor, tá? Do uhum. ponto de vista do público em geral. E o AVC, como é que a gente poderia conceituar e classificar? O AVC, ele tem, na verdade, diferentemente do infarto, que é uma doença que acontece por oclusão de uma artéria coronária no coração, né, no músculo cardíaco, ele tem múltiplas, múltiplas apresentações clínicas e múltiplas causas, múltiplos tipos, né? Então, o AVC, como eu já falei, né, em comparação com o infarto agudo do miocárdio, é a oclusão de alguma artéria no cérebro, levando a um AVC isquêmico, né? De alguma parte, um trombo se desloca e se impacta numa artéria no cérebro, obstruindo o fluxo de sangue. Esse é o AVC mais comum, o AVC isquêmico, que acontece em pouco mais de 70% dos pacientes. O outro tipo é o AVC hemorrágico. Já o AVC hemorrágico ele pode acontecer por ruptura de uma artéria intracraniana, né, por exemplo. Ele pode acontecer por ruptura de uma malformação arteriovenosa, que é um novelado de artérias e veias mal formados, uma doença congênita. Pode acontecer por conta da ruptura de um aneurisma cerebral, por exemplo. É, e cada tipo de AVC vai dar sintomas diferentes. Por exemplo, o paciente que rompe o aneurisma no cérebro tem uma cefaleia, uma dor de cabeça de fortíssima intensidade, início súbito, né? E, e em decorrência disso, né, vai apresentar hipertensão intracraniana e pode levar até a morte súbita, né, como a gente sabe, em 20 a 30% dos casos. É, Já o paciente que tem um AVC isquêmico, ele tem um quadro mais brando, digamos assim, e justamente, talvez até por isso, seja uma doença covarde, né? E muitas vezes negligenciada, porque o paciente, por vezes, pode desenvolver inclusive afasia, quer dizer, a incapacidade de falar. Então ele não vai se queixar, sequer consegue se queixar de alguma coisa, né? Porque ele está afásico, né? Então, com alteração da fala. E vai apresentar também alterações relacionadas à motricidade, né? A mais notada de cara, geralmente, é a motricidade da face. O paciente fica com a boca torta, né, por conta da paralisia que está se instalando. Pode ter perda de força de um lado do corpo, geralmente é unilateral, né? E com isso ter dificuldade para andar, dificuldade para pegar as coisas. Só que isso pode acontecer de uma forma, desde uma forma sutil, né, até uma forma muito grave também. E eu digo o seguinte, Atualpa, esses sinais e sintomas eles deveriam ser ensinados para as crianças nas escolas, né? Porque as crianças, já tivemos casos de crianças que identificaram pacientes tendo AVCs, um avô, uma avó, e que acionam um serviço de saúde, um serviço de emergência. Então, esse é o problema do AVC. É uma doença de início súbito, mas por vezes sorrateira. Pode acontecer dormindo, né, como a gente sabe, que a gente chama de wake-up stroke, paciente que acorda com sintomas de AVC. Então, há quanto tempo esse paciente teve um AVC? A gente não sabe. Se ele foi dormir às 9 horas da noite, se ele teve um AVC às 10, às 11, à meia-noite. O fato é que ele é encontrado com AVC lá às 6, 7 horas da manhã, né? Então, este tempo decorrido entre o início da doença, digamos assim, e o tratamento, daqui a pouco eu tenho certeza que você vai me perguntar sobre o tratamento, ele é muito importante, né? Eu gosto muito daquela sigla, né, que na verdade é baseada na escala de Cincinnati, que é o Uhum, SAMU, né, exato. que é o sorria, né, então a pessoa que fica, como tu comentou, né, com a assimetria facial, né, Uhum, um lado paralisado e o outro ainda mexendo, o abraço, uhum, né, onde a gente tem então a perda de força nos braços,
o M de música, né, Uhum. que é a questão da fala, a incapacidade de fala, e aí o U de urgência, né, e Uhum. aí tem o SAMU que fecha, né, que é para ligar, Exato. que o SAMU, é importante a gente falar, né, 192, né, para que, enfim, a equipe da urgência e emergência seja acionada e aí oriente o que fazer, né, Uhum. que normalmente é buscar um serviço de pronto atendimento. Sim. Mas você sabe que a gente tem uma novidade agora, e isso é inédito, tá? Opa, Aqui para o seu podcast. É, o Corpo de Bombeiros do Estado do uhum, Mato Grosso agora já está sendo, não, já foi incorporado ao atendimento que bom, pré-hospitalar. uhum, Muito legal, é 193, né? sim, Então agora as centrais 192, 193 trabalham uhum, em consonância, né? E eles vêm de forma muito arrojada a atender os pacientes pré-hospitalares com bastante tecnologia, uhum, ambulâncias muito versáteis. Vamos ter atendimento por motos também, que vão chegar mais rapidamente ao local, seja do acidente, seja da intercorrência clínica. Caminhonetes equipadas também com, com todo o instrumental necessário para uma reanimação, para uma parada cardíaca, enfim. E provavelmente já para o ano que vem, inclusive com unidade aérea, com helicóptero, olha, excelente, né? uhum, Então, nós já tivemos uma reunião, aliás, duas reuniões, inclusive com o comando geral do Corpo de Bombeiro. O Coronel Jean também está muito envolvido com isso. E já estamos na ativa e eles bastante interessados em atender esses pacientes, inclusive levar para a rede acesso AVC, que a gente também vai falar sobre ela, né, que funciona no MC. então, eu queria, então vou aproveitar o gancho e vamos falar um pouquinho sobre justamente a estrutura de atendimento que é o SOS AVC, né? Uhum, Felizmente, a cidade de Cuiabá e agora o estado de Mato Grosso conseguiram ou estão montando, né, uma rede de suporte da urgência e emergência que é fundamental, porque a gente tem, né, a janela para tratamento. É uhum, claro que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as terapias específicas. Quando a gente está falando de medicação endovenosa, é mais restrito, uhum, né? Vamos usar o marco temporal uhum, padrão, que é 4 horas e meia, mas hoje em dia a gente sabe que esse padrão pode ser estendido dependendo das condições de exames de imagem. E também a trombectomia mecânica, que hoje em dia também pode ser estendida, uhum, teoricamente até 6 horas, mas atualmente até 24, né, a depender de exames complementares. Então, essa rapidez no atendimento é fundamental. uhum, E eu queria que tu comentasse um pouquinho, então, como é que foi estruturado uhum, o programa do SS-AVC. A gente sabe que os hospitais privados também têm esse suporte, né? Mas é uhum, claro que dentro da nossa realidade de saúde da população, a assistência, né, pública dentro do Sistema Único de Saúde acaba sendo a principal via, né, de uhum. atendimento. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o SS-AVC, como surgiu e como é que ele tem Então, evoluído. a rede SOS AVC nasceu em 2019 por uma iniciativa nossa, eu digo nossa, da nossa equipe, né? Porque nós estávamos assistindo naquela época todo aquela revolução que vinha acontecendo no tratamento com os pacientes com AVC. Eu fui, inclusive, aos Estados Unidos, a Atlanta, na Geórgia, justamente onde nasceu o Down Study, né? Down Study, na verdade, foi o estudo que comprovou que alguns pacientes se beneficiariam com tratamento por trombectomia mecânica, que é a extração do trombo pelo cateterismo, em até 24 horas, né? Então, eu fui lá para ver como funcionava um hospital público muito grande. O Grady Hospital tem 1.000 leitos, né, nos Estados Unidos. E foi muito legal porque a gente pôde sentir a importância que um país com uma política de saúde pública séria, né, como que ele reage a esse tipo de doença, que, vamos falar abertamente, é a primeira causa de morte no planeta Terra, hoje em dia.
né? Então, quando a gente viu lá que o helicóptero ia buscar num raio de 100 quilômetros ao redor de Atlanta, né, que é a capital da Geórgia, pacientes com suspeita de AVC, né? E você fala assim, nossa, mas é caro ir buscar um paciente, né? É muito mais caro é você deixar um paciente evoluir, né? Para sequelas gravíssimas, para morte, né? E no caso das sequelas, eu digo o seguinte, quando algum membro de uma família tem um AVC, a família inteira teve um AVC. A família inteira está doente, porque é um paciente que vai ter uma dependência extrema, na maior parte das vezes, de familiares, de amigos, de cuidadores, vai deixar de levar renda para essa família, renda financeira, monetária, e vai passar, na verdade, a penalizar, digamos assim, a família com gastos, né, que são muitos. Mas não só a família, a seguridade pública, social, de uma forma geral, o próprio governo, né? Então, assim, existe um impacto muito forte desta doença na sociedade, de uma forma geral. Seja ele afetivo, seja ele social, seja ele financeiro, né? Então, o que a gente trouxe de lá foi a ideia de que a gente não poderia ficar fora disso. E Cuiabá, naquela época, em 2019, não tinha nenhum protocolo de AVC funcionando, nem em hospitais privados. E nós, né, contra todas as possibilidades, conseguimos implantar o primeiro serviço em Cuiabá de atendimento ao paciente com AVC na fase aguda no hospital público. Então, começamos no São Benedito, no Hospital Municipal São Benedito, naquela época, onde tínhamos condições mínimas de funcionamento, mas funcionava e funcionava muito bem. E depois, por ocasião da pandemia, fomos deslocados para o HMC, Hospital Municipal de Cuiabá, que é um hospital muito maior, e que o protocolo seguiu funcionando lindamente. Quer dizer, quando a gente fala em protocolo, você sabe muito bem disso, protocolo em medicina, segue o protocolo, segue o que tem que ser feito, que dificilmente vai dar errado, né? E é isso que a gente segue fazendo lá. Hoje, estamos em 2025, já são mais de 3.000 pacientes atendidos pela rede SOS-AVC. Muitos se beneficiaram com o uso do trombolítico, que é o remédio que é injetado na veia, né? Muitos se beneficiaram com trombectomias mecânicas, que é a extração direta do trombo que está obstruindo uma grande artéria no cérebro. E eu digo isso com muito orgulho, Ataopa, porque a gente mora aqui, a gente vive aqui. E eu digo assim, é aqui que nós criamos nossos filhos, é aqui que nós temos os nossos entes queridos, né? E a gente precisa trabalhar para melhorar o lugar que a gente mora. Então, e aí a gente extrapola até a profissão que a gente segue, que é de ser médicos. Não, nós somos seres humanos, né? E a gente precisa melhorar o lugar que a gente vive. E eu acho que essa é uma pequena contribuição para cá, para a nossa sociedade, né? As pessoas precisam saber mais, né, que existe tratamento para AVC na fase aguda. Identificando os sintomas, é preciso levar esse paciente de alguma forma, acionar um 92, um 93, SAMU, Corpo de Bombeiros, para que esse paciente tenha acesso ao tratamento o mais rápido possível. É isso que eu ia perguntar. Então, a pessoa em casa identificou um possível AVC, a orientação é ligar. Exato. Se a pessoa chegar diretamente no hospital municipal, ela consegue atendimento? Ela vai ser atendida. Nós não vamos nos negar a receber um paciente com sintomas de AVC na fase aguda. Sim, claro. É importante salientar isso, porque as pessoas confundem um pouco. Existe tratamento se for na fase hiperaguda, né? Nos primeiros minutos, primeiras horas de instalação dos sintomas. Se o paciente se deixar isso se prolongar, pode ser que o paciente perca a janela e que a gente não tenha, infelizmente, a gente não tenha nada para fazer por ele no HMC, por exemplo. Então, o acionamento do SAMU e do Corpo de Bombeiros é fundamental, pelo seguinte, Ataopa, o SAMU e o Corpo de Bombeiros, eles são o canal direto para a chegada na rede SOS-AVC. Não vai ter escala em lugar nenhum, não vai ter escala em UPA, em policlínica, porque essa escala, ela custa muito caro, né? Porque nós estamos falando de uma doença, vamos falar abertamente, uma oclusão, por exemplo, de uma artéria cerebral média no cérebro,
que é a artéria que vai irrigar praticamente metade de um hemisfério cerebral, né, de um lado do cérebro. Uma oclusão do tronco da artéria cerebral média, por exemplo, está matando 2 milhões de neurônios por minuto. Então, cada minuto conta. O maqueiro do HMC, ele sabe que é importante correr com aquele paciente para tomografia, por exemplo. O técnico de radiologia, se tiver um paciente fazendo um exame que seja eletivo, digamos assim, ou menos urgente, na mesa de tomografia, esse paciente é retirado, é colocado o paciente que está com suspeita de AVC e feita a tomografia dele, porque eles entendem que cada minuto conta. O uso do trombolítico, o remédio que vai na veia, às vezes o paciente trombolizado lá dentro da sala de tomografia, né? Já recebe o remédio, começa a infusão do remédio na veia. Então, isso já está incorporado no funcionamento do serviço. E isso é muito legal, porque eu digo o seguinte, todo mundo é importante nessa cadeia de atendimento do paciente com AVC. Desde o recepcionista do hospital, maqueiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico raio-x, nós médicos, né? Digo que somos todos iguais, porque estamos, dentro das nossas funções, todos correndo contra o tempo. Então, o engajamento de todos é fundamental. Viu? E agora, com esse reforço pré-hospitalar, a gente acredita que a gente vai conseguir, que os pacientes vão conseguir ter muito mais acesso ao tratamento de uma forma mais rápida. Por enquanto, vai ser restrito ao município de Cuiabá ou vai abranger também a área metropolitana ou outras regiões? Essa pergunta é importante, porque tudo isso tem gasto, tem custo. E hoje, quem banca a rede de acesso AVC sozinha é a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, e aí eu tenho que abrir um parênteses, né, que ele é muito importante, porque primeiro nós tivemos a compreensão do prefeito Emanuel Pinheiro para a abertura da rede de acesso AVC, né, e da necessidade que existia nisso. E depois tivemos, né, a grata surpresa, não surpresa, mas assim, a grata notícia de que o prefeito atual, o prefeito Abílio Brunini, não iria interromper o atendimento. Pelo contrário, né, o HMC segue, na verdade, tentando até aperfeiçoar mais o funcionamento da rede de acesso AVC. Então, nós ficamos muito felizes com isso, porque, assim, independente de partido, eu não pertenço a partido político nenhum, não tenho pretensões políticas nenhuma. A saúde ela é sagrada, né? O atendimento de saúde é sagrado, então ele tem que ser apolítico, né? Vamos esquecer direita, esquerda, vamos pensar nos pacientes, né? Pensar em quem precisa ser atendido. E ainda bem que aqui em Cuiabá a gente teve essa continuidade política para a manutenção da rede de acesso AVC. Agora, o serviço ele foi inspecionado pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual de Saúde há 1 ano e estamos aguardando agora o credenciamento pelo Ministério da Saúde, porque com isso vai vir uma verba para ajudar a manter a rede funcionando. Infelizmente, isso está emperrado. Também tive essa notícia de ontem para hoje, está emperrado na Secretaria Estadual de Saúde, que infelizmente não deu continuidade até o momento ao processo de credenciamento da rede de acesso AVC. Então, assim, eu faço um apelo, né, à Secretaria Estadual de Saúde para que colabore, empurrando esse processo para frente, porque essa verba é muito importante para a manutenção do programa. Não, a gente sabe que o Ministério da Saúde ele tem já há muitos anos um programa específico, né, de atendimento ao AVC, justamente dada a importância aí dessa situação e os potenciais problemas, né, que o paciente com AVC acaba tendo, né, e além do risco de morte, o risco de sequelas permanentes, e como tu comentaste, essa questão social envolvendo toda a família, de trabalho também. Muito bom. Nós temos outras armas. Na verdade, eu estive em São Paulo no final de semana passado e nós damos, na verdade, o trombolítico que a gente usa hoje, o remédio na veia, é a alteplase. Né? E agora vamos começar a ter acesso, provavelmente os trabalhos estão indicando para isso, a tenecteplase, que já está sendo usada em outros países, né?
e com bons resultados. Mas o principal da tenecteplase, uma coisa muito bacana, é que é a injeção em bolos. Perfeito. Então, vai se preparar o medicamento ali rapidamente, numa seringa, injeção de 10 segundos na veia, acabou, está feito o remédio. Diferentemente da alteplase, que tem que ser diluída, e tem que correr a gente faz a dose de ataque rapidamente, mas no final das contas, o restante da dose, 90% da dose é corrida em 1 hora, né? Então, a gente, provavelmente, nós teremos acesso já nos próximos meses a tenecteplase no Brasil. Excelente. Isso é muito bom. E aí eu queria aproveitar para entrar justamente para tentar explicar um pouquinho melhor como é que é esse tratamento na fase aguda. Então a gente já comentou, né, a tomografia é o primeiro passo, junto, claro, com exames de sangue, né, para avaliar a coagulação, função renal, né? Apesar de que isso não é um empecilho para seguir o protocolo enquanto a gente está fazendo esses exames, né? Eletrocardiograma, muitas vezes, né, o trombo, o coágulo, ele vem do coração. E aí o paciente faz a tomografia. A tomografia ela serve basicamente para a gente separar o que é o AVC hemorrágico do que é o AVC isquêmico. Tá? Então a gente consegue identificar se tem ou não tem a presença de sangue em fase aguda. Tá bom, não tem sangue em fase aguda, então definimos que é um AVC isquêmico. E aí, o que a gente leva em conta para indicar de fato o uso do trombolítico, que é o medicamento endovenoso, quando a gente encaminha o paciente para a hemodinâmica, para fazer a retirada, né, mecânica do trombo e como é feita essa retirada? Sim. A tomografia ela é muito importante por causa disso, uma tomografia simples, né? A princípio sem contraste, para saber, né? É isquêmico ou é hemorrágico? Se for hemorrágico, não vai receber remédio nenhum, não vai para a hemodinâmica, pelo menos a princípio, né? Vamos investigar a causa. Se for hemorragia subaracnoide, vai ter que fazer uma angiografia cerebral. Mas, enfim, em sendo isquêmico, o que nós vamos ver na tomografia na fase hiperaguda? Provavelmente nada. Numa boa parte das vezes, se o paciente chega bem precocemente, a tomografia ainda não vai nos mostrar nada. Mas se tiver ali 1 hora, 2 horas, já começam a aparecer os pontos isquêmicos na tomografia, de falta de sangue, onde está sendo infartado. Existe um score todo para isso, né, para se calcular isso e tudo mais, mas isso é secundário, não, acho que vai mais confundir a cabeça das pessoas. Na sequência da tomografia, então, não tem hemorragia, é feita uma angiotomografia. Aí sim, é injetado contraste na veia do paciente e feito um exame de tomografia da raiz do pescoço até o alto da cabeça. E o que a angiotomografia vai mostrar para nós se tem algum grande vaso ocluído. Que grande vaso é esse? Pode ser uma artéria carótida com um trombo, pode ser um trombo inclusive na base do pescoço, pode ser uma dissecção da artéria carótida ainda no pescoço, uma oclusão de cerebral média, por exemplo, cerebral anterior, enfim. Se tiver um stop do contraste, que seja bem visualizado na tomografia, na angiotomografia, esse paciente ele vai diretamente para a hemodinâmica, isso é no nosso serviço. Ele nem recebe o trombolítico, vai diretamente para a unidade de hemodinâmica, de cateterismo, onde nós, através de uma punção de uma artéria, subimos com os catéteres e extraímos este trombo. A gente consegue extrair através do uso de um stent, através de uma aspiração direta com o catéter, mas enfim, o objetivo final é fazer com que aquela artéria seja completamente aberta e o sangue possa voltar a circular na área infartada. Se não mostra uma oclusão de grande vaso na tomografia, então é um AVC de pequenos vasos. Mas pequenas artérias no cérebro podem dar sintomas importantes? Podem sim, né? Então, esses pacientes que têm trombos em pequenas artérias, geralmente eles vão para receber o trombolítico. Então, eles recebem na veia esse remédio que vai quebrar este trombo, né? E que vai fazer com que ele se dissolva para que o sangue volte a fluir normalmente naquela determinada área do cérebro. Agora, o que é importante? A gente fala assim, mas até 4 horas e meia pode receber o remédio. Mas espera aí, se puder receber o remédio, ou a trombectomia mecânica que seja, com 15 minutos, com 30 minutos, com 1 hora, 1 hora e meia, quer dizer, quanto mais cedo o tratamento for instituído,
melhora o resultado, né? Falar, não, nós temos até 4 horas e meia para fazer o trombolítico na veia. Vamos então ficar parado aqui, estamos com 2 horas, vamos esperar, né? Porque nós temos tempo, né? Então a gente espera, podemos fazer até com 4 horas e meia. Nada disso, né? Fazer o quanto antes o remédio, porque a gente sabe que com isso a gente vai diminuir muito a perda celular no cérebro e, consequentemente, reduzir muitos sintomas, né? Sequelas. Bom, então o paciente recebeu o tratamento, assim, uma grande parte, né? Acho que é um dos tratamentos em medicina que tem maior eficácia, né? A magnitude da eficácia é muito grande, o que a gente conhece como o número necessário a tratar para Uhum. beneficiar pacientes, assim, um valor É. muito O baixo, né? Então a NNT, gente né? precisa tratar poucos pacientes para beneficiar muitos pacientes, né? E sempre tem aquele que eventualmente vai ficar com algum grau de sequela, né? Uhum. Como é que é o depois? Então, assim, falar um pouquinho sobre prevenção secundária, Uhum. reabilitação, Uhum. para depois É, a gente voltar e falar de prevenção primária. na verdade, eu fiquei muito animado com com a melhoria do atendimento pré-hospitalar, Hum. que era um problema, né? Ele era um problema para nós, ele vem melhorando, né? Estou fazendo esse gancho só para você entender o depois. É, então, os pacientes estavam chegando com um tempo mais alto, os pacientes estavam ficando muito parados nas UPAs e policlínicas, né? E agora tivemos esse incremento muito bacana. Eu falei até lá para o pessoal da Corporação dos Bombeiros o seguinte: eles têm uma coisa muito importante no atendimento ao paciente pré-hospitalar. Eles têm disciplina militar, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do Corpo de Bombeiros fazendo esse atendimento pré-hospitalar. Eles são muito disciplinados, né? Uhum. E vou te falar, fiquei muito surpreso com o conhecimento que eles já têm sobre atendimento pré-hospitalar do paciente com AVC, do paciente com infarto agudo do miocárdio. Então, assim, achei sensacional. O depois. O depois é uma preocupação do atual prefeito, Abílio Brunini. E eu fiquei muito feliz que ele tenha essa visão e esse tipo de preocupação. É, porque assim, beleza, vamos tratar rapidamente, né, os pacientes, mas e aqueles que eventualmente tiverem sequelas? Esses pacientes também precisam de suporte. Então, uma das nossas solicitações ao prefeito é que nós tenhamos, Ataopa, um centro, talvez até no espaço do HMC mesmo, para iniciar essa reabilitação. Lógico, o paciente internado, ele tem acesso à fisioterapia, à fonoaudiologia, que também é fundamental, porque às vezes o paciente tem as alterações da fala, tem as alterações de deglutição, né, pode engasgar. Então, isso tem que ser, quanto mais precocemente se começar, melhor, né? Agora, se nós tivermos um centro de fisioterapia voltado para isso ali em anexo ao hospital, não necessariamente em ambiente hospitalar, isso seria maravilhoso. Então, o prefeito já entendeu a necessidade disso. A prefeitura vive um momento financeiro bastante complicado, mas já temos a promessa dele para que provavelmente no ano que vem a gente comece a tenha esse tipo de incremento de um atendimento fisioterápico, fonoaudiológico melhor para os pacientes pós-tratamento da fase aguda do AVC. A gente tem pacientes, às vezes, que saem andando normalmente Uhum. depois de um evento grave, né? Isquêmico cerebral, né? Eu tenho diversos pacientes assim, né? Ainda bem. Agora, temos também aqueles pacientes que vão ter certa limitação, pelo menos de forma temporária, né? E, lógico, também pacientes que às vezes vão ficar sequelados por resto da vida, mas muito menos do que ficariam se não tivesse tido atendimento, né? Então, é muito importante ter essa rede de atendimento pós também. Muito bem. E, bom, agora a gente já deu essa fala sobre o atendimento do momento em que o AVC acontece, mas a gente sabe que essa oclusão ela não ocorre do nada, né? Uhum, A maior parte dos acidentes vasculares cerebrais, na verdade, eles são o ponto final, né, de uhum, uma série de processos que acontecem eventualmente até ao longo da vida e que vão justamente culminar com a obstrução, já que a gente está focando aqui no AVC isquêmico, uhum, na obstrução do vaso sanguíneo ou por um trombo local ou uhum, por um coágulo que se deslocou por um êmbolo. Então, eu queria explorar um pouquinho para a gente conversar sobre causas mais uhum, frequentes do AVC.
Uhum. isquêmico. O, a gente tem causas diversas, né? E vamos falar sobre elas, né? Hipertensão arterial, o paciente que é hipertenso, mal controlado, né? Ele pode vir a ter um AVC por um pico hipertensivo, por exemplo. Paciente diabético, eu digo que o diabetes também é uma doença muito covarde, porque ela é invisível, né, digamos assim, e que ela causa um envelhecimento, uma aceleração do envelhecimento interno, né? Uhum. E também nessa leva entram as artérias, entram as veias, entra o coração. É, o tabagismo, o tabagismo é uma doença e deve ser encarado como doença. É, e é uma doença também perversa porque traz uma série de outras doenças, né? É, um rótulo do tabagismo, né, durante muito tempo, e ainda é hoje, é o câncer, né? Então, assim, olha, fumar leva a câncer. Então, ela pode levar a câncer de intestino, de estômago, de esôfago, de pulmão, de tudo. De língua, de boca, né? Mas fumar também causa AVC. E eu te diria que de causa externa, talvez seja a causa mais importante de AVC, né? O tabagismo. Obesidade, sedentarismo, uma alimentação ruim, né, inadequada, excesso de fritura, de gordura, de carboidrato, de todas essas coisas, também podem levar, né, esses hábitos ruins podem levar ao AVC. Mas eu também vejo, Atalpa, e aqui uma coisa boa que eu tenho constatado, a, a prática de atividade física, de uma forma geral, tem aumentado no Brasil, né? Então, a gente vê muito bacana os parques, as pessoas estão lá se exercitando, estão convivendo, as academias, né, cada vez mais lotadas e com gente de uma faixa etária mais elevada também, né? Então, isso é muito bacana. Parece que as pessoas têm dado mais importância a esses hábitos saudáveis de vida. Agora, o AVC pode ser causado também por outras doenças. E eu batizei essas doenças de doenças invisíveis, né? A arritmia cardíaca, por exemplo. A arritmia cardíaca é uma doença do coração que é relativamente frequente. E o turbilhonamento do sangue de uma forma ruim dentro do coração pode levar à formação de um trombo que pode embolizar, né? E o primeiro lugar que ele encontra para ir é o cérebro, né? O cérebro recebe sangue sob alta pressão, é rico em oxigênio, né? É o órgão que mais depende de oxigênio e de energia no corpo humano. Então, é o primeiro lugar para onde o sangue vai e pode levar o êmbolo para lá, do coração para lá. Outra doença cardíaca importante por exemplo, o forame oval patente, né? Vai falar assim, mas tem uma prevalência do forame oval patente alta, né? Relativamente algo em torno de 20% a 30% da população tem um forame oval patente, que é uma comunicação entre as câmaras atriais no coração, né? E com isso, esse turbilhonamento de sangue também pode levar à formação de trombo e ser ejetado pelo ventrículo. Outra doença invisível, né? E essa era uma doença praticamente que não existia, né, para nós, o web carotídeo, por exemplo. Sim. Né? O web carotídeo, que é uma membrana, né, vestigial ainda, né, embrionária, aqui na região da bifurcação da artéria carótida no pescoço, e que pode também levar a turbilhonamento do sangue, formação de um trombo e embolização consequente. E eu estou falando tudo isso porque não basta a gente livrar o paciente de um AVC, né? É muito importante a gente evitar que o paciente tenha um outro AVC. E um outro AVC, né? Porque AVC pode acontecer múltiplas vezes se você não trata a causa, que é o que você está me perguntando. Então, depois do atendimento do paciente, se livrou o paciente ali na fase aguda, é muito importante se rastrear a causa. E isso ainda é intra-hospitalar, né? Será que esse paciente tem uma dessas coisas que podem estar levando ao AVC? Mas aí vamos sair um pouco do hospital e vamos lá para a atenção básica, vamos para o programa de saúde da família, por exemplo. Poxa, aferimento da pressão, dos níveis glicêmicos, né, de glicemia do paciente. Às vezes você sentiu o pulso do paciente aqui, na artéria radial, o pulso está irregular, opa, pode ser uma arritmia cardíaca. Vamos encaminhar esse paciente para
para uma investigação cardiológica mais pormenorizada e tentar tratar isso também. A gente sabe que a arritmia também pode ser causa de morte súbita, Sim. né? Então, são coisas que parecem às vezes ser inocentes, né? Mas que podem provocar um AVC. A gente já teve alguns pacientes que passaram pela rede de acesso AVC, por exemplo, e que retornaram com outro AVC, porque não seguiram o protocolo de investigação adequadamente da causa do primeiro AVC, né? Então, esse segmento ele é muito importante. Eu acho interessante as pessoas terem isso bem claro, né? Que claro que qualquer momento é momento da gente adquirir melhores hábitos de saúde, né? Mas tudo aquilo que a gente fez tem um peso ao longo do tempo, né? Então, ok, temos que estar ali presentes caso aconteça, mas o Sim, que a gente quer é que as pessoas nem cheguem a isso, né? exato. Então, acho que tu conseguiu exemplificar bem essas questões que são muito relacionadas a estilo de vida, né? E Uhum. hábitos alimentares e de atividade física, que as pessoas precisam prestar atenção e precisam valorizar a atenção básica de saúde para que Sim. consigam, E, né, reduzir os e seus tem dados riscos. muito importantes, viu, Ata? Porque, na verdade, estou tomando a liberdade de chamar de Não, Ata, pelo amor de né? Deus. É, tem coisas muito importantes que precisam ser revistas. Neste momento, nós estamos trabalhando lá na rede SSAVC, rastreando a origem dos pacientes que já foram tratados por nós. Então, nós vamos conseguir, já dentro em breve, oferecer um diagnóstico para os nossos gestores da saúde pública de quais as regiões de Cuiabá que mais estão apresentando pacientes com AVC, que mais estão fornecendo pacientes com AVC para a rede de acesso AVC. Porque, lógico, alguém teve um mal súbito, teve um AVC, ele vai buscar sempre a UPA ou a policlínica mais próxima da casa dele. E de lá vai ser levado, né? Se não acionar o 92 ou 93. Então, muitos pacientes ainda são provenientes de UPAs e policlínicas. Então, a gente vai conseguir determinar exatamente quais são os bairros de Cuiabá onde os pacientes estão tendo mais AVC. Isso é muito importante justamente para a gente atuar lá, né? Opa, nós estamos tendo mais AVC aqui nesse determinado bairro. O que está errado lá? Será que o programa de saúde da família está sendo atuante o bastante para conseguir controlar essas doenças aí, né, que a gente está falando delas? O que está faltando nesse bairro? Está faltando mais opção de lazer, mais opção de atividade física, enfim. Isso é muito importante, isso funciona muito bem e a gente não pode deixar de citar Joinville, por exemplo, né? Joinville é um exemplo, né, de organização de saúde pública para o Brasil. Aliás, não só para o Brasil. Quando nós visitamos o programa deles de atendimento ao paciente com AVC, Joinville era referência para a América Latina em treinamento de equipes médicas para atendimento ao paciente com AVC na fase aguda. Então, nós temos sim no Brasil gente que trabalha muito sério, né? Gente que pesquisa isso e que precisa ser reconhecida como tal, né? E a gente vem tentando seguir os passos para tentar atender da melhor forma possível. Mas você me fez uma pergunta antes também sobre o atendimento no Estado. Eu falo muito, viu Ata? É que eu me empolgo. É isso que a gente quer ouvir. E Tá um prazer aqui. qual que é um problema do Mato Grosso? É a dimensão do Estado, a dimensão geográfica do Estado. Então, nós vivemos num Estado que é do tamanho de um país, né? Do ponto de vista do território, eu costumo dizer que o Mato Grosso ele é praticamente do tamanho de um país, da Venezuela, por exemplo. O Mato Grosso é do tamanho da Venezuela, tá? Isso é um problema, porque nós temos só 3,5 milhões de habitantes nesse território imenso, né? Nós estamos trabalhando já, neste momento, num projeto para ser levado ao governo do Estado para atendimento aos pacientes com AVC na fase aguda, no âmbito estadual, né? E com isso nós vamos indicar cidades polo, onde já tenham pelo menos tomografia, né? Para que esses pacientes sejam levados e para que pelo menos recebam o trombolítico intravenoso, né? Naqueles casos que tenha, obviamente, a indicação. Com isso, porque não dá tempo de chegar. Quer dizer, um paciente que tem um AVC, vamos falar uma cidade próxima, Cáceres, por exemplo. O paciente teve um AVC em Cáceres,
Se for muito rápido na estrada, vai chegar aqui com 2 horas, né? E geralmente não é isso que acontece. É uma estrada perigosa, né? Mas ainda teve o tempo que foi perdido lá para se ter o diagnóstico, por exemplo, com isso. Então não adianta. Vai se chegar aqui o paciente com 3, 4 horas, às vezes ultrapassando as 4 horas e meia para o trombolítico. O ideal é que esse paciente seja atendido lá. A tecnologia evoluiu para isso. A gente tem tecnologia de telemedicina hoje em dia. A gente consegue ver o paciente à distância, ter certeza, constatar o quadro clínico. Exame de tomografia, a gente consegue ter essas imagens rapidamente, através de Pax, através de qualquer coisa, que seja o WhatsApp, né? A gente tem acesso às imagens e consegue orientar o tratamento para que ele seja feito lá naquela região. Então, o que a gente espera com isso é livrar muito mais gente do que a gente consegue fazer hoje, restritos a Cuiabá, né? No âmbito estadual. E a gente espera que o governador é uma pessoa inteligente, é uma pessoa aberta, é uma pessoa que sempre está buscando novidades. Foi o idealizador do São Benedito. Foi idealizador, né? Temos que citar isso. O atual governador, Mauro Mendes, foi quem idealizou o Hospital Municipal São Benedito quando era prefeito, né? E abriu as portas para o primeiro hospital, na verdade, de alta complexidade do estado. Foi o Hospital Municipal São Benedito. Então, eu tenho certeza que ele tem perfeita noção da necessidade da implantação desse novo projeto e que vai salvar muito mais vidas do que a gente consegue salvar só em Cuiabá hoje. Não, excelente, Wilson. A gente, claro, teria um monte de assunto para tratar, né? A gente falou só do AVC isquêmico, tem todo o capítulo do AVC hemorrágico, mas se a gente for começar a falar aqui de aneurisma, né? Nós Vamos vamos ficar passar até, aqui. né? A gente está gravando isso à noite, né? Agradeço novamente o Wilson pela disponibilidade, né? Depois de um dia cheio de trabalho, a gente vai virar a madrugada conversando e vai faltar tempo ainda para a gente tratar desses outros assuntos. Então, acho que vamos encerrar por aqui com essa mensagem aí de boas perspectivas para o futuro, tá? Desse primeiro encontro aqui nosso, tá? Vai ter outros. E novamente queria te agradecer, né? Agradecer não só pela disponibilidade hoje, mas por todas as portas abertas aqui em Cuiabá, né? Que realmente definiram a minha vida profissional, né? Tanto na formação inicial como neuroradiologia, né? Intervencionista. Fui o primeiro treinado no estado, né? Pelo Wilson. Hoje em dia a gente tem o serviço com residência formal, né? Já tem um fellow que saiu, o Dr. Ronan, tá formando outro, o Dr. Cleiton, né? Depois, por questões da vida, eu acabei, né, me dedicando mais à neurocirurgia funcional, mas é um conhecimento que fica, né? Uma habilidade que fica e que ajuda sempre aí nos momentos de necessidade. Então, além disso, acho que como médico, né, esse envolvimento, uma pessoa que já tinha uma carreira super consolidada, né, de parar, se preocupar com essa parte da saúde pública, acho que a gente tem que salutar também. A gente não vê isso em todo profissional, né, essa preocupação, como tu comentaste, de transformar o local onde a gente está num local melhor, né, não ficar só lá no seu consultório, né, fazendo a sua clínica privada, né. E também acho que uma outra coisa que eu admiro muito é o papel como empresário mesmo, né, da área da saúde aí, né, tem a equipe, a MedNeuro conseguiu construir uma equipe completa de neurocirurgia, né, num estado que a gente sabe que é um estado que tem recursos, né, que é um estado que caminha passos largos em direção a um futuro melhor e muito à frente do que outras regiões do país às vezes pensam, né? Mas que então era tratado, né, como um estado periférico, né? Então conseguiu trazer a excelência da nossa especialidade e também dentro do serviço de hemodinâmica com a Cinecor, né, com as diferentes unidades e agora com a InovaCor. Então acho que essa visão também empreendedora é algo que eu tento levar, né, no meu dia a dia. Então, eu queria agradecer, tá, novamente. Vou deixar um agradecimento para a Vanessa também de ter emprestado o esposo aqui para a gente fazer a entrevista. Tá? E por hoje é isso. Aguardem os próximos episódios do Entre Neurônios, onde a gente vai discutir
assuntos tão interessantes e com convidados tão especiais quanto o Dr. Wilson. Muito obrigado.